Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da DMS Partners. E hoje eu vou conversar com a Suzana Domingues e com o Francisco Ruga, que vão contar para nós um pouco sobre um novo produto que está sendo lançado. Então, eu vou direto ao ponto. Antes de tudo, eu queria dar bom dia, Suzana, bom dia, Ruga. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Então, eu queria perguntar para vocês por que trabalhar com startups? Eu vou começar. Bom, a gente, como DMS, a gente traz, né, dentro da sociedade um grande número de sócios com experiências diversas, né? E a gente percebeu que existe uma necessidade, quando a gente faz mentoria com startups, quando a gente trabalha com startups, quando a gente vê o próprio mercado de startups, e essas startups têm muitas dores ao longo do seu processo de crescimento. E a gente percebeu que a DMS, com essas experiências diversas que tem nos seus sócios, pode ajudar essas startups nessas dores. É claro que a gente está olhando de uma forma mais objetiva, não está falando de corporações, a gente está falando de empresas nascentes, e a gente tem que, obviamente, fazer produtos adequados a essa empresa nascente, né? Mas a gente entendeu que a forma como a gente trabalha, o que a gente propõe para o mercado, ele também pode ser adaptado e orientado para as startups, para ajudá-las nesse crescimento. E qual é a expertise que a DMS tem nesse setor? Especificamente, que experiência ela pode trazer para essas empresas? Bom, a gente tem sócios de diversas experiências, diversos segmentos, né, em vários níveis de funcionais, né, inclusive CEOs, ex-CEOs, ex-diretores, e que podem trazer, principalmente na área de estratégia, na área de gestão, na área de organização, por exemplo, na governança, né? E são pontos muito importantes na área de pessoas, né, de estruturação de pessoas, do empowerment dessas pessoas na organização, que são pontos extremamente importantes para qualquer empresa, mas principalmente para empresas nascentes que têm tanta coisa para pensar e muita coisa a fazer e não tem, na verdade, às vezes, experiência nenhuma nessas áreas. E o que muda de uma startup para uma empresa normal? É a rapidez, são os processos, é a forma de gestão, é muito diferente? O que a gente pode... Quais as características desse tipo de empresa? Eu acho bem interessante, quando a gente trabalha com startups, como mentor e etc., é ver essa dinâmica que é uma startup, né? Então, assim, a pessoa que tem uma ideia, que começa a estruturar uma empresa, que começa a pensar no mercado, como introduzir isso no mercado, com o seu MVP, com o seu processo, etc., eles têm, os gestores, os líderes, os cofundadores, eles têm muitas coisas para pensar. Quando a gente fala de uma empresa grande, a gente já tem uma estrutura, a gente já tem vários departamentos organizados. Então, você tem outro tipo de abordagem quando você fala dos mesmos temas, que é estratégia, governança, modelo de negócio, enfim, né? Pessoas, etc. Numa startup, é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, você precisa pensar em várias coisas ao mesmo tempo e imaginando que um fundador, as pessoas que começam a startup, às vezes não tem nem experiência do próprio negócio em si, você imagina ter experiência em pensar tudo isso ao mesmo tempo. Mas também não pensar traz um problema futuro, e é por isso que tantas startups morrem ao longo do caminho, porque não é só ter uma ideia. Você precisa estruturar um negócio. E essa parte de estruturação do negócio, às vezes, peca pela velocidade com que eles têm que fazer, pela multidisciplinaridade, que às vezes eles não têm experiência em todas essas áreas, né? E as coisas vão se embolando ao longo do tempo, vamos dizer assim. E é preciso que a pessoa entenda que, para ter um negócio, mesmo nascente, precisa pensar em algumas coisas que normalmente não se pensa, né, quando é uma startup, mas que vai dar problema no futuro. Então, a gente está aí para ajudá-lo ao longo desse crescimento, ao longo dessa caminhada, para que ele vá crescendo de forma sustentável. Na realidade, é aquele sofrimento do sucesso, né? Às vezes a startup ela cresce exponencialmente e não tem aquela estrutura para suportar, e às vezes tem startups que precisam parar esse crescimento para se reorganizar para conseguir entregar aquilo que ela vende. Se fala muito sobre ciclo de vida, né? Sobre o ciclo de vida da startup. Ela tem uma estrutura própria, ela tem uma forma. Bom, quando a gente fala em startup, a gente quer separá-las 4 caixinhas, vamos dizer assim, né? A fase da ideação, a fase da validação, a fase da atração e a fase da escalabilidade. Mas eu não penso muito nas startups nessas caixinhas, eu penso no fluxo de crescimento. Por quê? Porque ela pode ter começado algumas coisas e estar num estágio em alguns temas e não estar nesse estágio em outros temas. Então, isso é um fluxo dinâmico, né? Não dá para a gente trabalhar nessas caixinhas. Mas é claro que quando você está na etapa de ideação,
você ainda está colocando a sua ideia em prática, pensando como você vai colocar essa ideia em prática. Tem algumas coisas que precisam ser pensadas nessa fase. Quando a gente trabalha na fase de validação, são outros assuntos que precisam ser endereçados. Na fase da atração também, na escalabilidade também. Então, para cada fase, a gente olha, da forma da nossa ajuda como DNS, para especificamente o que é necessário para aquela fase, para que aquele crescimento vá para a próxima fase, de forma estruturada e assim por diante. Então, o produto que a gente quer entregar para a startup tem que estar adequado à sua fase, à sua estrutura, à sua condição de atendimento, à sua condição de negócio, enfim. Tem que ser flexível e adaptável a essa fase da startup, a fase em que ela está, a fase onde ela precisa, qual é a dor maior naquele momento, o que é que ela não está preparada para aquele momento, e é assim que a gente pode ajudar. Muito interessante. E essa consultoria, essa assessoria, para ser mais preciso, ela vem como um todo para englobar uma solução única, ou ela pode ser dividida em alguns produtos diferentes? Como que a DMS vai trabalhar essa? A gente pensou de uma forma estruturada, quando a gente pensou em trabalhar com startups, a gente criou a DMS Partners Lean Solutions, que é um label apenas para dizer que a gente está fazendo produtos adequados a essas startups, né? E não produto que é um corporativo que a gente vai tentar ajustar para ela. Então, nos produtos que a gente pensou em fazer para essas startups, a gente começou com aqueles produtos que são dores maiores, né? Aqueles produtos que estão, vamos dizer assim, no alto da importância do crescimento, né? E quais são esses produtos? A gente pensou, por exemplo, estratégia e governança. A gente sabe que muitas startups elas não pensam na estratégia de maneira mais estruturada, porque elas vão crescendo numa velocidade que não dá tempo nem de pensar na estratégia. Mas a estratégia, na verdade, são escolhas que precisam ser feitas logo no início para que você vá na direção certa. Além disso, tem a questão da governança. A governança também é importante ao longo do processo de crescimento da startup. Então, são dois pontos que a gente vê que faltam nas startups. Falta o conhecimento, falta o tempo, né, e falta o entendimento da necessidade disso para que seu crescimento seja sustentável. Então, a gente começou esse tipo de produto. Ele, obviamente, é flexível, não é estratégia corporativa, a gente está falando de startup, então tem que ser uma coisa de curto prazo, tem que ser uma coisa adaptável, tem que ser uma coisa que pode ser revisada a cada momento, porque a startup muda num curto espaço de tempo, então precisa revisar esses objetivos, essa estratégia que foi delimitada, né? E, além disso, tem outros produtos também que são importantes nessa fase de crescimento. Eu diria, por exemplo, a parte do DNA da startup. O que significa isso? Quando você começa o seu crescimento, você tem 2 sócios, 3 sócios, poucas pessoas, né? É muito fácil, todo mundo conhece todo mundo conversa, mas quando você começa a crescer, que você começa a ter uma estrutura, né, de 10, 20, 30 pessoas, e as startups crescem exponencialmente em número de pessoas, você precisa entender de que forma você vai endereçar isso para as pessoas que trabalham com você. Qual é a sua visão, aonde você quer chegar, qual é a sua estratégia, como você quer chegar lá, o que cada um tem de responsabilidade, como as pessoas veem aquela empresa, o seu propósito, a sua visão e etc. Isso é o que a gente chama de DNA de sucesso. Isso também é super importante. E, claro, começando, quando a startup começa, o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio está correto, está dentro do que se espera, o seu propósito está ok, o seu planejamento do seu negócio está ok, mesmo que seja na fase mais inicial da validação. Então, são coisas que são extremamente importantes e que, às vezes, são atropeladas no próprio crescimento, na velocidade que a startup tem que crescer. Na realidade, são fundamentais, né? As empresas e as startups acabam se complicando muitas vezes nesses detalhes que muitas vezes são, não diria facilmente solucionáveis, mas que fazem parte do processo. Uma vez começando certo, as chances de sucesso são muito maiores. Ricardo, deixa eu complementar. Esses produtos aí que a Suzana elencou são produtos assim, muito customizados que vão permitir uma reflexão bastante objetiva e clara para os empreendedores, né? na fase que eles se encontram. Então, são projetos que são adequados de acordo com a escalabilidade que a empresa quer tomar daqui para frente. E, nesse momento, todo o projeto ele é concebido em função daquilo que já existe
e colocando toda a experiência, que a Suzana abordou muito bem antes, toda a experiência dos sócios para poder engajar e comprometer a sociedade startup para poder fortalecer seu plano de negócio de uma forma muito bem estruturada. Eu queria só complementar uma coisa sobre a questão até da modularidade, né? Então, a gente está fazendo produtos que eles vão ser moduláveis no seguinte sentido: olha, eu tenho essa dor aqui especificamente, por exemplo, na área de governança, para essa fase. Então, a gente vai adaptar esse produto para aquela fase específica e ele já vai ter uma possibilidade de entender na sua jornada de crescimento como a gente vai poder ajudá-lo nas próximas fases. Diferente de mentoria, que a mentoria ele te dá uma orientação, mas ele não faz com você, ele não te ajuda a construir isso, ele te ajuda apenas a pensar sobre isso. Né? Na mentoria, a gente faz mentoria, sabe? A gente levanta os pontos, a gente levanta os problemas, a gente promove a reflexão, mas não dá tempo na mentoria de você fazer esse ajuste junto com a empresa, da forma como a gente faz nos nossos produtos. Então, é diferente de mentoria. Perfeito. Eu estou muito interessado, quero ver em prática já os próximos projetos. Queria agradecer a Suzana por toda a explicação, por todo o detalhamento. Nós sabemos que nós vamos ter agora vídeos mostrando cada produto em detalhe, como eles funcionam. Então, a gente vai ver de perto como funciona cada parte desse projeto. Suzana, muito obrigado. Ruga, muito obrigado. E espero que tenham gostado do nosso podcast. E espero vocês no próximo podcast, onde vamos falar de brands, de estratégia, de governança e do DNA nas startups. Até a próxima. Obrigada.